Olá, amados. Que a paz esteja com todos vocês. Vamos meditar aqui em uma carta nessa epístola aqui que Pedro vem nos dando um alerta, né? Do que está aqui, do que estava acontecendo e o que sempre vai acontecer, né? Infelizmente isso vai acontecer, né? Que são esses falsos mestres, né? Que estão nos nossos dias também de hoje, como estava no passado, também aí fermentando as palavras do nosso Pai que está nos céus, né? Então, o que é que a gente precisa, né? A gente precisa estar meditando nas palavras do Pai e do Messias, conjuntamente com os apóstolos, para a gente estar discernindo se essas doutrinas que estão no mundo são as doutrinas do Pai ou se são doutrinas apenas humanas que levam as pessoas à destruição da alma, né? São esses falsos profetas, né? Como existiu no passado também, né? E nosso papel aqui não é impor nada, né? Porque a palavra do Pai a pessoa acata por amor, né? E aquele que tem temor e juízo também acata as palavras do Pai, né? E a gente está aqui apenas para mostrar a palavra e aquele que tiver juízo e sabedoria compreenderá a mensagem, né? Porque quem convence a cada um de nós do pecado e do erro em que a gente está é a própria palavra, né? Como está em João 6,45, que o Messias fala, né? Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados pelo Pai que está no céu, né? Basta a gente ler, meditar, compreender e, acima de tudo, temer ao Pai. Isso que está faltando no mundo hoje, né? As pessoas temer ao Pai, temer as suas palavras, né? Porque o temor do Pai, o Yahweh, é o princípio da sabedoria. Olha que interessante isso, né? É o princípio da sabedoria, ou seja, se as pessoas já não têm o princípio da sabedoria, ou seja, ele vai cair totalmente em falsas doutrinas, né? Falsos mestres que estão espalhados hoje no mundo inteiro, principalmente hoje na internet, né? Então, amados, vamos ver o que o apóstolo está nos orientando aqui. Olha o que ele vem falando. Ó. Assim como no passado, ou seja, sugiro que vocês também estejam com as escrituras em mãos, meditando, né? Assim como no passado, surgiram falsos profetas entre o povo. Da mesma forma, haverá entre vós falsos mestres, tá vendo? Ou seja, haveriam falsos profetas e falsos mestres. Ou seja, falsos profetas são esses que ficam adivinhando aí, tentando adivinhar o fim do mundo, volta de anticristo, que Jesus vai voltar nas nuvens. Quem são esses falsos mestres? Falsos mestres são aqueles que ficam acrescentando e diminuindo da palavra do Pai, seja, inventando outros nomes para o Pai, não santificando o nome do Pai. Ou seja, se o nome do Pai é YHWH, ou seja, a escrita, eles ficam inventando outros tipos de pronúncia, ou seja, criando outros deuses, ou seja, são essas pessoas que ficam inventando falsos messias, nomes para o Messias, sendo que o nome do Messias já foi profetizado, está lá na profecia de Isaías 7,14, Mateus 1, 22, 23, se cumprindo a profecia, ou seja, quem são essas pessoas? São esses falsos mestres, né? São esses falsos mestres que levam as pessoas ao erro, né? Ou seja, impede que as pessoas entrem no reino, né? Como o Messias fala, né? Que eles nem entram e nem deixam aqueles que estão no caminho entrar no reino dos céus, ou seja, ver as palavras do Pai. São esses falsos mestres que estão aí no mundo de hoje. Hoje, principalmente na internet, virou um grande sincretismo, né? De um lado tem o Egito e do outro tem a Babilônia, né? É uma confusão misturada com doutrinas humanas, né? Ou seja, tudo são doutrinas humanas. Ou seja, essas doutrinas humanas, o que é que todas têm em comum? Eles combatem tanto contra o Pai, o Yahweh, e contra o Messias profetizado Emanuel, ou seja, a sua doutrina, né? Ou seja, eles criam suas próprias doutrinas, ou seja, acrescentando e diminuindo aquilo que já foi dito. Pessoal, entendam que o Evangelho já foi pregado, ou seja, já foi pregado na época do Messias e dos apóstolos, ou seja, o Messias veio cumprir as profecias que já vinha falando sobre ele, e o Messias posteriormente ensinou aos apóstolos, os 12 apóstolos, os apóstolos expandiram também ao mundo habitado na época, esse evangelho, né? Ou seja, dali por diante, após a morte dos apóstolos, ficou só apenas, ou seja, religiões, falsos mestres, falsos profetas enganando o mundo inteiro. Por isso que a gente tem que ficar com as palavras do Pai do Antigo Testamento, as palavras do Messias e dos apóstolos. É isso que vai nos levar à salvação. Fora disso aí, são doutrinas humanas, ou seja, são doutrinas de homens. Aqui, ó. Os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o cúmulo de negarem o Yahweh, tá vendo? Que é o que eu acabei de dizer anteriormente. Todos negam ao Pai, o Yahweh, e negam ao Messias, que os resgatou, atraindo sobre si mesmo, repetindo a destruição. Ou seja, essa destruição aqui é uma destruição espiritual, ou seja, essas doutrinas humanas destroem
a consciência da pessoa. Você leva as pessoas a adorar outro tipo de Deus e de imagem, outros falsos messias de imagem. Ou seja, engraçado que alguns falam que sabem que Jesus Cristo é uma imagem, mas ele está lá pregando um outro Messias que é uma imagem criada pelo homem. Um Yahusha, Yahushua, são nomes dados por homens. Ou seja, o nome do Messias já foi profetizado lá em Isaías 7,14 e cumpriu a profecia em Mateus 1, 22, 23. É Emanuel, ou seja, não tem outro Messias. Esses outros Messias aí são falsos, são falsos mestres. As pessoas precisam se atentar para isso. Aqui, ó. Repentina destruição. Essa destruição é espiritual. Às vezes muitos leem aqui na letra aqui, acham que é uma destruição física. Não, a destruição é espiritual. A destruição física já aconteceu no passado, hoje a destruição é espiritual. Ou seja, o que está acontecendo hoje? Esses falsos mestres, junto com as religiões, estão acabando com a alma das pessoas, com essas falsas doutrinas, com religiões, levando as pessoas a adorar outro tipo de Deus, e não o Deus verdadeiro, que é o Yahweh dos exércitos. E buscaram o verdadeiro Messias nas Escrituras, o Emanuel. Esse que é o verdadeiro Messias. Aqui, ó. Olha o que Pedro vem dizendo claramente aqui, ó. Muitos seguirão seus falsos ensinos. O que está acontecendo hoje? Muitos estão indo para esses falsos mestres. Ou seja, outros também estão indo para as religiões esotéricas. Outros estão indo para aquelas religiões mediúnicas. Ou seja, são doutrinas de homens. Não é a doutrina do Pai e a doutrina do Messias que o Messias nos ensinou. E nem o que os apóstolos nos recomendam também. Aqui, ó. Muitos seguirão seus falsos ensinos e práticas libertinas, está vendo? E por causa dessas pessoas, haverá difamação contra o caminho da verdade. Ou seja, por que contra o caminho da verdade? Porque o único caminho da verdade, quem é que o Messias fala? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, só tem esse caminho. Esses outros caminhos são atalhos tortuosos que levam as pessoas ao abismo espiritual. Aqui, ó. Movidos por sorte da ganância. Muitos pensam que é só na religião que eles pedem dízimos e ofertas. Ou seja, esses falsos mestres da internet também, eles ganham dinheiro com o YouTube, ganham dinheiro com venda de muita coisa. Ou seja, a pessoa parou de dar dízimo nos templos de pedra, mas está dando dízimo de outras formas, ou seja, alimentando um outro sistema também que está destruindo a própria alma dele. O que adiantou ele sair da religião? Você criou sua nova religião, ou seja, a pessoa se diz liberta, mas não se libertou ainda, porque só quem liberta é o Messias Emanuel. Só ele que liberta. Se ele não, como ele fala, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E essas pessoas não foram libertas, ainda são escravos de homem. Ou seja, ele saiu da religião, mas está sendo escravo de homem também. Você está pagando, alimentando o mesmo sistema. Ou seja, ele saiu da religião, mas está alimentando o mesmo sistema que combate contra o pai e contra o filho. Aqui, ó. Movidos por sorte da ganância, ou seja, por dinheiro, que tais mestres, ou seja, esses falsos mestres, os explorarão com suas lendas e artimanhas. Ou seja, eles inventam coisas, procuram pautas, procuram temas temas que estão na mídia para poder falar. Ou seja, para enganar as pessoas, usam algumas palavras do Messias para dizer que está com base nas escrituras, mas na verdade não tem base nenhuma nas escrituras, que aquilo ali é tudo falácia, não tem base nenhuma nas escrituras, estão lendo apenas a letra, não está compreendendo o que é que o Messias está querendo dizer ali. Primeiro, se eles compreendessem o que é que o Messias está querendo dizer, eles não estavam falando esses tipos de coisa na internet, eles estavam pregando a verdade, você mostrando o caminho para as pessoas, que é o verdadeiro Messias, o Emanuel. Aqui, ó. Todavia, sua condenação desde há muito tempo para sobre eles, está vendo? Para sobre eles e também as pessoas que seguem e ouvem e dão ouvidos a estes homens, esses falsos mestres aí que eu estou falando na internet aqui, ó. E sua destruição já está em processo, tá vendo? Vocês também que seguem a eles aí também vão ser destruídos também. Por quê? Porque não está dando ouvidos ao Messias, ao verdadeiro Messias. Quem foi que o Pai falou? Este é o meu filho amado, ouça-nos, ou seja, ouça o Emanuel. Aqui, ó. Ora, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, aprisionando-os em cadeias abismais, tenebrosas, com o propósito de serem reservados para o juízo. Para o juízo. Aqui, ó. O juízo o quê? Aquele que não ouve ao Pai já entrou em condenação. Já entrou em condenação. Por quê? Porque não quer dar ouvidos ao Pai. Ou seja, o momento é agora de você ouvir tanto o Pai, o Yahweh, e o Messias Emanuel. Aqui, ó. De igual modo, ele não poupou o mundo antigo quando abateu o dilúvio sobre aquele povo ímpio. Entretanto, preservou Noé, proclamador da justiça, e mais 7 pessoas. Naquela época só havia Noé falando das verdades, ou seja, falando do verdadeiro Deus, e mais 7 pessoas. Ou seja, igual hoje, né? É um grupo pequeno que fala
a verdade do Pai, o Yahweh, e do Messias Emmanuel. O resto está todo mundo, ou seja, caindo no dilúvio. Ou seja, qual é o dilúvio hoje é o quê? São essas falsas doutrinas que destroem as pessoas, né? Que destrói as pessoas, né? Aqui, ó. Também condenou a cidade de Sodoma e Gomorra porque estava na idolatria. Esses falsos mestres também levam as pessoas para a idolatria, adorar outro tipo de deuses. Ou seja, mesmo que eles estão lá falando, lá botando o nome do pai lá, o HWH, eles estão levando as pessoas para outro tipo de Deus, porque ensinam outro tipo de doutrina. Como fala, né? Que nem todos que diz pai, pai entrará no reino dos céus, mas todos aqueles que fazem a vontade do meu pai que está nos céus. Se não fizer a vontade do pai, não adianta, que não entra no reino. Ou seja, a pessoa precisa se corrigir perante a palavra do Pai, ler, meditar as escrituras e deixar de seguir esses homens. Aqui, ó. Tornando-os exemplos do que sucederá aos que vivem praticando o mal. Aqui, ó. E Deus livrou o justo Ló, que havia oprimido com o procedimento corrupto e libertino daqueles incrédulos. Ou seja, na época de Sodoma e Gomorra também a mesma coisa, só tinha Ló lá falando a verdade do verdadeiro Deus, só tinha Ló. Ou seja, os restos foi tudo destruído, ou seja, lá foi destruído fisicamente, hoje é destruição espiritual. Por quê? Porque ninguém quer ouvir ao Messias, o verdadeiro Emmanuel. Não quer buscar ele nas escrituras. Você quer ouvir de homens. Ou seja, a mesma coisa do passado. Está compreendendo? Aqui, ó. Porque este justo, pelo que via e ouvia diariamente quando habitava entre eles, sentia sua alma atormentada por causa das muitas obras iníquas daquelas pessoas. É a mesma coisa que acontece hoje. Isso aí que acontece na internet também é uma iniquidade. O que é a iniquidade? É a contrariedade contra a doutrina do Pai, contra a doutrina do que o Messias nos ensinou. E é que o Pai e o Messias têm a mesma doutrina. Aqui, ó. Constatamos, portanto, que o Yahweh sabe livrar os piedosos da provação. O Pai nos livra como? Através de sua palavra, quando a gente ouve o Messias. Aqui mantém em castigo os ímpios para o dia do juízo, tá vendo? As pessoas que seguem esses falsos mestres aí, vai também entrar em juízo também. Por quê? Porque não quer ouvir ao Pai e ao Messias. Aqui, ó. Principalmente os que seguem as vontades imorais. Ou seja, as vontades imorais da carne aqui, esqueçam a parte material. Aqui está falando, são essas doutrinas. Aqui, ó, e desprezam toda a autoridade constituída. Quem é a autoridade que o Pai constituiu na terra para ir até o Pai? É o Messias, Emmanuel. Ele falou o quê? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, você tem que buscar ele na Escritura. Aqui, ó. Atrevidos e arrogantes. Esses falsos mestres são arrogantes, ou seja, eles não têm humildade nenhuma de ver que está errado, eles são arrogantes. Se a gente tentar mostrar a palavra para eles, eles ficam tudo zangadinho. Por quê? Porque são arrogantes. Eles não querem entrar no reino dos céus, porque o coração ainda está o quê? Voltado para a matéria, voltado para o quê? Cobiça, avareza, ganância. Engraçado que eles desce a lenha na religião, mas está praticando as mesmas coisas da religião. Ele saiu do templo, mas a religião não saiu da consciência dele. Por quê? Porque Emmanuel ainda não libertou. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aqui, ó. Tais pessoas não têm receio nem mesmo de insultar os gloriosos seres celestiais. Ou seja, eles vão contra aqueles mensageiros que pregaram a palavra do Pai. Aqui, ó. Todavia os anjos, que significam os mensageiros, embora sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra aqueles seres qualquer acusação difamatória diante do Yahweh. Ou seja, esses homens, eles difamam o caminho do Pai, ou seja, fazem as pessoas errar o caminho, levam as pessoas para outros deuses, falsos messias. Como o Messias fala, muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou. Ou seja, o Messias nos avisou, ou seja, esses aí que se dizem libertadores, não são nada, ou seja, quem liberta é o Messias, Emmanuel. Aqui, ó, recebendo a justa retribuição de sua injustiça, tais pessoas consideram prazer entregar-se aos mais repugnantes atos de indecência em plena luz do dia, tá vendo? São como nódoas e manchas, regalando-se em manifestar a torpeza de suas paixões, mesmo durante as vossas festas de fraternidade. Essas festas de fraternidade são essas coisas que eles criam na internet, né? Essas falsas reuniões, deixar as pessoas presas assistindo esses vídeos, ou seja, tudo o que para manter as pessoas presas nessas doutrinas, ou seja, por quê? Porque a pessoa ainda não foi liberta, por isso que fica nessas doutrinas. Aqui, ó. Tendo os olhos cheios de adultério, ou seja, eles adulteram, ou seja, adulteram o quê? Para com o Pai, né? Que o Pai é que é nosso marido espiritual, o Yahweh, tá vendo? Eles adulteram. Nunca param de pecar, tá vendo? Nunca param de ser contra a palavra do Pai, o quê? Iludem os incautos. Quem são os incautos? São aqueles que não conhecem a palavra do Pai, ou seja, cai igual pato na mão desses homens aí, aqui, ó. E tem coração habituado à ganância, ou seja, não pense que porque ele saiu da religião, ele também, o quê?
vende suas coisas pela internet, ou seja, recebe monetização de YouTube, ou seja, é a mesma coisa, é a mesma coisa da religião, e diz que está liberto da religião e libertando as pessoas das religiões. Malditos, são malditos. Olha o que o apóstolo vem falando aqui, ou seja, e não pense também aqueles que não pedem dinheiro também, espontaneamente também, fala que está pregando, que está anunciando as boas novas, porque se ele não estiver pregando o verdadeiro Pai, o Yahweh, e o verdadeiro Messias Emmanuel, também está destruindo as almas do mesmo jeito, independente dele estar recebendo dinheiro ou não, está destruindo da mesma forma, ou seja, precisa se corrigir também. Aqui, ó. Eles se desviam, abandonando o caminho correto e seguindo o rastro que Balaão, filho de Beor, que se apaixonou pelo salário da injustiça, ou seja, porque o salário da injustiça é o pecado, né? Eles praticam injustiça perante o Pai, ou seja, não obedecem à palavra do Pai. Ou seja, lhe faltam a eles o quê? O temor do Pai. Como a destruição é espiritual, eles não conseguem ver porque está cego espiritualmente, porque são cegos e guiados por cego, eles não conseguem ver a destruição que está vindo sobre eles. Mas aqui fica meio alerta, né? Para aqueles que querem sair desse tipo de doutrina, que querem sair da mão, que a mão do Pai não pese sobre cada um de vós, que ouçam ao Pai e ouçam ao Messias, né? O Messias falava o tempo todo, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqui, ó. Mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo que com voz humana refreou a insensatez do profeta. Você vê que o pai teve que utilizar essa espécie de parábola para refrear a loucura do povo, né? Ou seja, é igual hoje, o povo tá louco ouvindo esses falsos profetas aí, né? É a mesma sombra de Balaão aqui, né? O povo tá nessa loucura aí, né? Ao invés de ouvir ao Messias, ir para a Escritura, ler, meditar, buscar direto com o Pai e com o Messias, tá indo para loucura, né? Que é a mesma coisa de uma insensatez, são pessoas insensatas, né? Ou seja, não tem o bom senso de que o Pai é Espírito, é palavra, é verbo, a gente precisa ler, meditar e praticar os seus ensinamentos, e principalmente temer a Ele, aqui, ó. Esses homens são como fontes sem água, ou seja, tá vendo? Névoas levadas por tempestade, para os quais está reservada a absoluta escuridão das trevas, tá vendo? São eles e também essas pessoas, também aqueles que seguem também aqui, ó. Pois proclamando palavras arrogantes e levianas, tá vendo? São arrogantes e levianas, ou seja, mentiras, tá vendo? Eles falam aquilo que eles nem têm conhecimento e nem que nada que saiu da boca do Pai e da boca do Messias. Ou seja, eles apenas pegam trechos isolados das Escrituras, começam a acrescentar e diminuir e criam uma história ilusória nisso aí e vai iludindo as pessoas porque as pessoas não têm o princípio da sabedoria, que é temer ao Pai, ao Yahweh, tá vendo? Tomada pelas paixões sensuais da carne, ou seja, essas paixões sensuais, esqueça a matéria aqui, é porque eles iludem as pessoas, eles iludem, ou seja, a carne, o que? Essas doutrinas da carne, do homem, iludem as pessoas, sensualizam, ou seja, uma espécie de sensualidade para levar as pessoas, induzir as pessoas a ouvir eles, entendeu? Consegue seduzir os que estavam quase conseguindo escapar do envolvimento daqueles que jazem no erro. Muitos que eu percebo também, ele quer até se libertar. Ele consegue chegar até conhecer ao Emmanuel, consegue até chegar a conhecer o Pai, ao Yahweh, mas não permanece. Por quê? Porque o coração dele ainda está pendendo para esses falsos mestres. Ele quer buscar mais conhecimento humano, só que o conhecimento humano é abismo. Assim, a gente tem que conhecer ao Pai, Ele que é a sabedoria, Ele que nos dá a sabedoria. Ou seja, a gente tem que buscar na Escritura. Aqui, ó. Prometem-lhes total liberdade. Aqui, eles prometem liberdade. Você tá, tô libertando da religião, tô libertando disso, daquilo. Mas sabe que o Messias já falou, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esses homens aí não foram enviados pelo meu Pai, nem foram enviados pelo Messias. Eles são enviados por eles mesmos. Entendeu? Aqui, ó. Porém, eles próprios são escravos da corrupção, tá vendo? São corrompidos, ou seja, eles corrompem o coração. Ou seja, em vez de estar a palavra do Pai, eles corrompem o coração com doutrinas humanas e repassam essas doutrinas para as pessoas. Aqui, ó. Porquanto toda pessoa se torna servo daquele por quem é vencido. Aqui, ó. Sendo assim, se depois de fugir das corrupções do mundo, se depois de fugir das corrupções do mundo, que são todas as doutrinas que corrompem a consciência das pessoas, tirando as pessoas de adorar o verdadeiro Deus, de buscar o verdadeiro Messias Emmanuel, aqui, ó, mediante o conhecimento do Pai, o Yahweh, que é a palavra, e da nossa salvação, que é o Messias Emmanuel. São uma vez mais influenciados e vencidos por elas. Por elas quem? Essas doutrinas desses falsos mestres. Porque seu último estado tornou-se ainda pior que o primeiro, ou seja,
Aquele que saiu da religião, não frequento mais o templo, eu estou liberto. Mas, você, se for ouvir esses falsos mestres, seu estado se tornou primeiro, pior do que antes, quando você estava na religião. Compreenderam aí? Aqui, ó. Porque eles teriam sido melhor não haver conhecido o caminho da justiça, ou seja, não conhecer as palavras do Pai, as palavras do Messias, do que depois de conhecê-lo, muitos conheceram. Muitos desses falsos mestres que estão na internet aí conheceram ao Pai, conheceram ao Filho, mas não ficaram, você preferiram o quê? Ir para o erro, continuar no erro, você no mesmo erro da religião, você fala lá mal da religião, mas está praticando a mesma coisa das religiões aqui, ó. Porque eles teriam sido melhor não haver conhecido o caminho da justiça do que, depois de conhecê-lo, darem as costas ao santo mandamento que eles haviam concedido. Dessa maneira, confirma-se neles o quanto é verdadeiro o provérbio que diz: o cão volta ao seu vômito, e mais, a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. Ou seja, o que é que está acontecendo hoje na internet aí? O que é um lamaçal, ou seja, as pessoas estão no lamaçal de doutrinas humanas. Então, amados, esse vídeo aqui, para não me estender muito, foi só para dar um alerta para vocês aí, pequeninos irmãos, que está querendo se libertar desse tipo de dogmas aí, de ideologias. Meu conselho é que vocês leiam as escrituras, busquem ao Pai, o Yahweh, invoquem a Ele, e busquem o verdadeiro Messias Emmanuel, e vá para as escrituras, ou seja, para você estar sempre atento, porque ao nosso derredor, Satanás está o tempo todo implantando doutrinas para, se a gente não permanecer firme na palavra do Pai, todo dia meditando, nos alimentando do pão vivo que desceu dos céus, como o Messias fala, né? Eu sou o pão da vida. É Ele que nos alimenta, não é homem nenhum. Busquem a Ele, meu conselho é esse, né? Vocês busquem tanto ao Pai quanto ao Filho. É sempre o conselho que eu dou para vocês. Então, amados, fiquem todos na paz do Pai, o Yahweh, e do seu Messias, o único profetizado, Emmanuel. Um abraço a todos e fiquem todos na paz.